Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Estamos na nossa aula de número 2, a promessa da vinda do Espírito. Lembre, esse conteúdo está sendo gravado para lhe auxiliar no seu estudo e no aprendizado sobre a Palavra de Deus, por isso é muito importante que haja dedicação da sua parte, assistir o vídeo. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer um comentário aqui embaixo, tem um link para você poder fazer isso. E também temos uma aula atividade para verificação do seu aprendizado, tudo bem? Não deixe de seguir essas orientações para que o seu aprendizado seja muito relevante, para que esse conteúdo, então, ganhe sentido dentro da sua formação acadêmica. Bom, a aula de hoje, a aula 2, como eu acabei de falar a vocês, nós vamos falar sobre a promessa que há sobre a vinda do Espírito Santo. Para explicar essa questão para vocês, eu preciso explicar algo sobre o Antigo Testamento e a presença de Deus. Você tem ideia sobre como se manifestava a presença de Deus na Antiga Aliança, no Antigo Testamento? Não sei se você sabe disso, então eu quero começar por aqui, mostrando como acontecia essa manifestação da presença de Deus, para depois nós entendermos então essa promessa da vinda do Espírito como uma continuidade daquilo que acontecia no Antigo Testamento com a habitação de Deus no meio do seu povo. Para a gente partir então de um ponto, eu desejo mostrar a vocês a partir do livro de Êxodo exatamente como a presença de Deus tem esse contato com as pessoas, como ela se estabelece na terra. Por exemplo, se nós percebermos a presença de Deus num primeiro momento em Êxodo capítulo 3, nós vamos ter o incidente da sarça ardente, né? Deus aparece a Moisés e diz a Moisés para ir até o Egito e que ele vai libertar o povo dele do Egito. Moisés faz exatamente isso, ele ouve a voz de Deus, vai ao Egito, liberta Israel e faz aquilo que Deus exige, que Moisés vai lá, liberte o povo e traga o povo até o Sinai para que o povo possa adorar o Senhor. Quando Israel então chega no capítulo 19, ele está aqui diante do Sinai, ele está diante do monte que é conhecido por eles neste momento como a morada de Deus. Esse lugar que é proibido até mesmo para deles tocarem o pé sobre pena de morte, né? Apenas Moisés poderia estar na presença de Deus. Mas nesse momento Deus revela o intento, o desejo de sair da habitação de onde ele está, em cima do monte, e ir habitar no meio do seu povo, naquilo que ficou conhecido como tabernáculo. Então, do capítulo 20 até o capítulo 24, nós vamos ter a entrega da aliança, Deus fazendo uma aliança com seu povo, colocando então critérios para que ele possa habitar no meio do seu povo. E aí no capítulo 25 ao 31, o que nós temos que aparece aí para você são as instruções para a construção do tabernáculo. Então a presença de Deus deixará o Sinai e virá para o meio do seu povo. Mas observe que interessante, entre essas instruções de construção e a construção de fato, nós vamos ter do capítulo 35 até o 39, vai acontecer o desastroso episódio do deserto de Êxodo 32, do bezerro de ouro. Deus então diz que não seguirá mais a sua presença com seu povo. Ele acabou de estabelecer uma lei para ir com eles e eles já quebraram a lei na primeira oportunidade. Moisés intercede a Deus, capítulo 33, pedindo a Deus que a sua presença pudesse acompanhar Israel, porque é a presença de Deus que o distinguiria de outras nações. Deus concorda e diz então que ele irá com seu povo. É claro que há um juízo de Deus para este ato idólatra. Então, depois de se refazerem essa aliança, nós chegamos ao capítulo 40, que é o momento em que o tabernáculo vai ser inaugurado, em que ele termina a construção e agora a presença de Deus sai do Sinai e vai habitar no meio do seu povo. Leia comigo este momento em que a presença do Senhor vai habitar no meio do povo de Deus no tabernáculo. Capítulo 40, eu quero ler o versículo 33 ao 36.
Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Versículo de número 36. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Então agora o povo de Deus está pronto para ser guiado pela presença de Deus. A presença de Deus então está guiando o povo, e aqui a presença de Deus é simbolizada por essa coluna de nuvem, por essa coluna de fogo, e essa é a forma mais proeminente como a presença de Deus é experimentada no Antigo Testamento. O tabernáculo passa a ser, então, este elemento essencial da manifestação da presença de Deus, né? A manifestação da presença de Deus está no tabernáculo pela maneira como Deus habita no meio do seu povo. Posteriormente, o tabernáculo que era fixo, né? Eles estão rodando até chegar à Terra Prometida. Esse tabernáculo, então, vai se fixar num lugar onde Davi vai comprar uma terra, a Eira de Araúna, lá no 2 Samuel 24, e vai então inaugurar a construção do templo. Vai começar a construção do templo e a inauguração do templo. É interessante observar que esse tabernáculo que se movia, agora ele vai ficar fixo num lugar, e este lugar fixo se chama templo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que essa mesma presença de Deus que estava no tabernáculo, ela sai do tabernáculo e agora repousa sobre o templo. Então, primeiro nós temos o Monte Sinai, a presença de Deus habitando lá, depois a presença de Deus habitando no tabernáculo, depois a presença de Deus habitando no templo. Veja comigo o momento em que há a inauguração do templo e a presença de Deus, então, vindo habitar dentro do templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 1, eu quero destacar aqui também o versículo 10 e 11. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, o chefe das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Então, por causa disso, agora a presença do Senhor habita de forma fixa ao templo. É que durante o Antigo Testamento nós vamos ter Jerusalém e o templo sendo visto como o lugar que Deus escolheu para habitar. E essa é a maior experiência que eles têm com a presença do Senhor. O templo se torna o ponto focal da existência de Israel na Terra Prometida, porque é a partir do templo que a presença do Senhor está com eles e faz parte desta vida comunitária na Terra Prometida. Olha, observe que interessante esse comentário do Gordon Fee sobre essa presença de Deus que se fixa ali com eles no templo. Eles entenderam bem que o Deus que criou os céus e a terra não podia ser contido por uma estrutura terrestre. No entanto, porque Deus escolheu ter sua presença centrada ali, o tabernáculo e o templo se tornaram os principais símbolos da presença de Deus entre seu povo. Então, eles sabiam muito bem que, apesar do templo ser a habitação do Senhor, ele não continha toda a presença do Senhor. Era apenas o local de contato entre o povo de Deus e a presença de Deus. Então, a presença de Deus estava no meio do povo de Deus por meio do templo. E o templo passa a ser exatamente a referência que indica que Deus está no meio do seu povo. É isso que distingue Israel das outras nações, segundo a oração de Moisés, né? No Êxodo 33, que eu mencionei agora há pouco. Deus habita no meio do seu povo. Mas a história de Israel avança e nós descobrimos que Israel vai falhar de forma contundente com a aliança que Deus havia feito com eles. Deus colocou exigências para habitar no meio do seu povo, e Israel acaba quebrando esta aliança e deixando de cumprir esses preceitos que Deus estabeleceu, e Deus então
como não há um compromisso por parte de Israel, decide tirar a sua presença de Israel, decide deixar de habitar naquele lugar. E o que vai acontecer então é que a presença de Deus abandona o templo, Jerusalém é destruída e eles são levados embora para o exílio, para o cativeiro babilônico. Então o templo que antes habitava a presença do Senhor já não habita mais. Aquelas pessoas que se distinguiam das outras nações pela presença de Deus no meio deles, já não possuem mais esse distintivo. Deus já não habita mais entre eles, porque já não há mais o templo. Tudo isso encontra a expressão máxima em Ezequiel 10, né? Acho que a gente, quando estudou a lição de Ezequiel, a gente fala sobre isso. Se você desejar ir lá assistir essa aula, está aqui na playlist, você pode ver o momento em que a presença do Senhor está indo embora de Israel. Então Deus não habita mais no meio do seu povo. A glória está indo embora, o Senhor não habita mais aqui, mas esse mesmo Ezequiel que fala sobre esse Deus que está indo embora, que não habita mais entre o seu povo, ele mesmo vai profetizar sobre o retorno da presença do Senhor. No final de Ezequiel, se você é um aluno assíduo aqui e tem assistido às aulas, você se lembra disso, né? O retorno da presença do Senhor como uma das promessas futuras para Israel. Mas veja, essa não é só uma promessa de Ezequiel ao povo de Israel. Essa é uma promessa de vários profetas. Não é apenas Ezequiel que fala isso. Deus levanta vários profetas para falarem sobre a maneira como Deus vai voltar a habitar no meio do seu povo. Por que é importante essa explicação e essa compreensão sobre a presença de Deus no meio de Israel? Porque quando Deus fala que vai voltar a habitar no meio do seu povo, o que é que você acha que os israelitas compreenderam como sendo essa habitação? É claro que seria a reconstrução do templo, né? Eu quero ler para vocês aqui Ageu, capítulo 2, porque Ageu pega exatamente o imaginário do dia dessas pessoas, do tempo dessas pessoas, para descrever o que eles pensavam ser essa nova habitação de Deus. Então Deus falou que vai voltar a habitar no meio do seu povo, significa que nós teremos um templo com uma glória maior. E de forma muito específica, é isso que eles acreditavam. Acreditavam que haveria um templo construído e que Deus voltaria novamente a habitar no meio do seu povo e a glória seria maior por causa desse Messias que viria também governar sobre as nações. Mas veja que esse anseio e essa expectativa, ela não aconteceu do jeito que eles imaginavam. Mas eu quero ler Ageu com você, para você ver como eles associavam a presença de Deus com o templo que precisaria ser reconstruído. Veja comigo aí o capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e o 9. Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Esse texto de Ageu é interessante porque ele retrata muito do imaginário dessas pessoas de Deus voltando a habitar no meio do seu povo por meio do templo. A glória do segundo templo será maior, e veja que eles estão pensando de forma literal, né? Um templo que seria muito mais glorioso do que o templo de Salomão, porque esse templo que eles estão construindo aqui, ele é muito frágil e não tem nem comparação. Um templo feito de madeira. Se você ler Ageu capítulo 1, é uma estrutura muito precária. E Ageu está chamando isso a atenção. Olha, vocês estão olhando esse templo de madeira e tem gente chorando de tristeza, dizendo, olha, o que é isso diante do templo de Salomão? Havia muito mais beleza, havia muito mais imponência, e Deus está dizendo, olha, a glória do segundo templo será maior. E para essas pessoas, a compreensão que eles tiveram é que Deus estava falando que iria construir um templo ainda maior. E essa passou a ser a esperança escatológica para o judeu. Para o judeu,
no tempo do fim, Deus voltaria novamente a habitar no meio do seu povo. Eu coloquei aqui uma ilustração para tentar mostrar a você o que o judeu criou como expectativa escatológica. Essa imagem, ela ilustra bem isso para a gente, porque mostra exatamente esse período escatológico de crença judaica, que no tempo do fim, na expectativa que eles construíram, Deus, por meio do Messias, traria um fim a essa era e viria uma era vindoura. E essa era vindoura, ela seria caracterizada por duas coisas. Primeiro, a era vindoura seria caracterizada pela visitação de Deus por meio do seu Espírito, então Deus voltaria novamente a habitar no meio do seu povo. Segundo, essa era vindoura também representaria a ressurreição dos mortos. Então há no anseio judaico um aspecto escatológico que pensa um reino futuro onde Deus voltará a habitar no meio do seu povo e haverá a ressurreição dos mortos. Esses dois sinais marcariam a era vindoura, né? O tempo futuro seria marcado por esses dois aspectos. No entanto, apesar deles criarem uma expectativa sobre o tempo futuro em que aconteceria isso, Deus decidiu fazer uma reviravolta na compreensão deles e nesse tempo do fim. Que reviravolta foi essa, professor? O Espírito Santo, que deveria ser derramado somente na era vindoura sobre o templo, como uma nova habitação definitiva de Deus, ele veio antes do tempo do fim, antes da era vindoura começar, antes do Messias concretizar toda a sua obra. Então, quando o Espírito Santo vem e Cristo ressuscita dos mortos, o que nós temos então é o início do tempo escatológico que começa agora. O mundo muda completamente a partir da ressurreição de Cristo e da vinda do Espírito, porque agora o tempo do fim começou. Deixa eu repetir, nós estamos vivendo o começo do fim. A era vindoura que se concretizará, ela já começou. Então, para eles, a era vindoura seria marcada pela habitação de Deus, e a habitação de Deus já acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para habitar novamente num templo, e dos mortos nós temos Cristo como sendo o primeiro dentre muitos que ressuscitará. O texto que é o texto base da lição de hoje vai retratar exatamente a maneira como esse povo judeu, como a igreja de Cristo, está interpretando esses sinais do fim. Essa era vindoura começa em Atos 2. Porque em Atos 2 nós temos a maneira como eles estão compreendendo a vinda do Espírito e a ressurreição de Cristo como essa era vindoura que começa agora. Que Deus decidiu agora habitar, mas não mais num templo construído por mãos humanas. Deus decidiu habitar dentro do seu povo. O Espírito Santo agora habita em nós. E Cristo é o primogênito dentre muitos mortos. Então, aqui começa a era vindoura. Eu estou chamando sua atenção para esses elementos, porque o texto que nós vamos ler de Atos vai mostrar isso para a gente. O que Pedro está tentando explicar para essas pessoas são estes elementos do Antigo Testamento que eu passei esse primeiro período da aula explicando a vocês. Deus vai voltar a habitar e há um início do fim que começa agora. Veja comigo Atos capítulo 2. Eu quero destacar aqui alguns versículos para mostrar como Pedro está chamando atenção para eles, que este é o cumprimento de uma profecia escatológica. Versículo 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Versículo 16, a partir da parte B. O que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Nos últimos dias, você consegue ver? Nos últimos dias, é o tempo escatológico final. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Então, antes da gente continuar, o que a gente percebe é que havia uma expectativa de que haveria uma reconstrução do templo e que Deus voltaria a habitar no meio do seu povo. O apóstolo Pedro está ressignificando a profecia.
não diz respeito a um templo que seria reconstruído. Diz respeito a um tempo final que Deus viria habitar no meio do seu povo, mas não da forma como nós compreendíamos. Não tem a ver com a reconstrução de um templo. Tem a ver com ele habitando aqui em nossas vidas. Seguindo a leitura. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Por que tudo isso? Porque Deus está habitando no meio do seu povo. Versículo 18. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Saltando para o versículo 24. Mas Deus o ressuscitou libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre seu domínio. Esse texto, então, está ressignificando a profecia do Antigo Testamento sobre como no tempo do fim, aqueles dois elementos essenciais, eles se cumprem agora. Pedro faz uma releitura de Joel, indicando vários pontos para dar ênfase sobre como isso que está acontecendo aqui em Atos 2 tem a ver com a promessa escatológica da nova habitação do Espírito. Quando o Espírito vem sobre essas pessoas, está tendo início, então, o tempo escatológico das promessas. Por isso que, no texto das epístolas, a gente escuta tanto falar nos últimos dias, porque os últimos dias começou com essas pessoas. Quando o Espírito vem a essas pessoas, tem início, então, o tempo escatológico dessas promessas. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Olha que interessante o Craig Keener coloca sobre isso. Os últimos dias de Pedro se encaixam na expectativa de que os discípulos haviam entrado em uma era intermediária entre a primeira e a segunda vinda do Messias, chamados a testemunhar às nações pelo dom escatológico do Espírito. O que está acontecendo então é que nós temos um cumprimento escatológico, mas não completo. Um já, mas ainda não, né? Tão conhecido na escatologia. O início do fim já começou, mas ainda não se consumou de forma completa. O Deus já veio habitar no meio do seu povo, mas ainda não de forma completa. Os mortos já ressuscitaram em Cristo, mas não todos de forma completa. Então há um início escatológico aqui, e esse início escatológico, veja, o que está chamando a nossa atenção, é para mostrar às nações que nós vivemos o tempo do fim. É para o testemunho daquilo que a igreja está fazendo, indicando a obra de Cristo. Então a presença do Espírito marca exatamente este povo como sendo o povo escatológico de Deus. Nós vivemos a era final. Muito em breve haverá uma consumação. E o Espírito está testemunhando, o Espírito é a maior testemunha do tempo escatológico final que vivemos. O Espírito é este dom escatológico que está testando para essas pessoas que elas estão vivendo no fim. Por que nós vivemos o fim dos tempos? Por causa do Espírito habitando no nosso meio. Por causa do Espírito testemunhando a obra final do Messias. O Messias está aí, o Espírito está testemunhando tudo isso. Então o início do fim começa com a descida do Espírito Santo e com a ressurreição de Cristo. Esses dois elementos são essenciais na teologia cristã e fazem parte daquilo que a igreja está sendo chamada a anunciar. Pedro está explicando exatamente a essas pessoas que quando há essa manifestação externa do Espírito na vida deles, quando o Espírito se manifesta de forma poderosa e eles estão falando em outras línguas, esse sinal externo que está sendo visto neles é o cumprimento da profecia de Joel. É o cumprimento da profecia de que Deus derramaria o seu Espírito sobre todo o povo. E de que aqui nós temos o início do tempo do fim. Então há um sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. Eu fiz esse recorte do Antigo Testamento indicando o cumprimento aqui para mostrar a você como nós somos o povo escatológico e como essa promessa do Espírito é uma promessa antiga, uma promessa sobre o fim dos tempos. Sobre isso eu queria fazer então duas aplicações para nós encerrarmos a aula de hoje. Primeira aplicação, essa capacitação espiritual é uma promessa destinada também a nós. Veja, a promessa que Pedro está dizendo é uma promessa que se cumpre nos últimos dias. E os últimos dias ainda não se encerraram. Então, a vinda do Espírito Santo, ela é uma promessa escatológica que se cumpre para o testemunho do fim dos tempos,
para que as pessoas possam verificar Cristo como sendo o Messias enviado e testificar, porque é o Espírito que faz isso, né? O Espírito testifica em nós sobre essas verdades reveladas como sendo verdades do próprio Deus. Veja que interessante, o Craig Keener comenta sobre isso. Lucas certamente quer dizer seu uso programático de Joel como teologicamente prescritivo e não meramente historicamente descritivo. Isto é, ele acredita que a igreja de seus dias continua, ou deveria continuar, a experimentar o derramamento do Espírito. Então, o ponto que o Keener chama a nossa atenção é que o derramamento do Espírito ele não se restringe a Atos dos Apóstolos, porque nós não encerramos o tempo do fim. Nós continuamos vivendo o tempo do fim. E o Espírito é o testemunho que nós vivemos o tempo do fim. Então, pensar que o Espírito Santo não está sendo derramado hoje sobre as pessoas, seria uma anulação de um princípio bíblico importante, que é o tempo dos fins. E aí ele usa dois argumentos importantes aqui, né? Lucas deve ver a promessa como válida para todos os crentes em seus dias, dado seu apelo a um texto que se refere a toda a carne, e sua ênfase de que o dom era para os seus descendentes, mesmo aqueles distantes. Então, a forma como Lucas indica isso permite que a gente compreenda que o derramamento do Espírito não está restrito a Atos 2. É uma promessa escatológica que se cumpre a partir de Atos 2 e terá o seu peso final com a vinda de Cristo. É com a vinda de Cristo que haverá essa habitação final do Senhor no meio do seu povo e o governo do Messias. Então, o que o Espírito Santo está fazendo não está restrito a Atos 2. É essa a primeira aplicação que nós temos que ter muito clara para nós. O Espírito Santo continua agindo ainda hoje. Segunda aplicação para a gente terminar. O derramamento do Espírito auxilia a igreja na superação de diversas barreiras. Essa igreja que anuncia o tempo do fim, e pegando aqui um gancho da nossa última revista, né? O início do reino futuro, o reino dos céus, o Espírito Santo é quem capacita a igreja a superar obstáculos mais diversos, obstáculos de língua, obstáculos de questões sociais, obstáculos que a igreja, o povo do Senhor não conseguiria superar se ela tivesse que lidar de forma natural com esses obstáculos. Com a vinda do Espírito, nós temos uma capacitação, um poder renovador de Deus sobre a igreja, que ajuda a igreja a superar essas barreiras. Veja que interessante a forma como Pedro coloca isso, porque aqui nós temos diversas barreiras que estão sendo superadas pelo derramamento do Espírito. Versículo 17 e 18. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. A questão social aqui é importante. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Não tem mais uma exclusão de mulheres do que Deus está fazendo. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Não há mais também uma distinção etária sobre quem Deus pode trabalhar. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Não é uma promessa que se destina apenas ao povo judeu. Ela se estende aos gentios. Você consegue perceber como o poder renovador de Deus, manifestado pelo Espírito Santo, ajuda o povo de Deus a superar barreiras que ele não conseguiria superar? O problema da exclusão da mulher, o problema das etárias, né, o conflito geracional, o problema entre judeu e gentio, coisas que nós não conseguiríamos superar, com a vinda do Espírito Santo nós superamos. Porque o Espírito Santo é derramado sobre todo o povo de Deus, como um poder renovador para capacitar o povo de Deus a testemunhar da obra de Cristo. Bom, hoje nós tivemos a oportunidade de perceber que a promessa da vinda do Espírito, ela tem um sentido escatológico que se cumpre na igreja. A igreja vive o tempo do fim. E no tempo do fim, a responsabilidade que nos é dada é anunciar esse tempo do fim. O fim já começou. A prova de que o fim já começou é a vinda do Espírito, a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Por isso que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa pregação é vã. Porque é um sinal escatológico que o tempo do fim começou. O tempo do fim começou e é necessário haver ressurreição dos mortos e o derramamento do Espírito. E esses dois sinais estão aí.
para servir a igreja como um testemunho de que ela está vivendo o tempo do fim, de que ela deve anunciar o tempo do fim. E o Espírito Santo nos capacita a testemunhar sobre isso. E o Espírito Santo também testemunha que essas são verdades reveladas de Deus para o seu povo. Foi um prazer ter estado aqui com você. Próxima aula, então, a gente avança no nosso estudo. Tudo bem? Até a próxima.